E aí, pessoal? Bom dia. Né, a gente vai entrar num assunto novo aí, que é função, né? Só que antes da gente entrar de função, a gente vai ver alguns tópicos, né, que fazem entender o que é o conceito realmente de função, tá bom? Só que antes da gente começar a nossa aula, queria fazer uma oração com você, ok? Muito Senhor Deus que está no céu, Senhor, muito obrigado por esse dia, que o Senhor possa abençoar cada um que está assistindo essa aula, Senhor. Abençoar também a vida dos familiares desses alunos, que possa continuar protegendo eles, Senhor, que nada de mal possa acontecer, né? Ainda mais sobre essa doença, né? Essa pandemia que vem atingindo muitas famílias aí ao redor do mundo. Fique cada um deles, Senhor, isso que eu te peço, em nome pelo amor de Jesus, amém. Então vamos lá, galerinha. Aula de hoje, né, sobre função, né, isso você vai encontrar lá no capítulo 2 do seu livro, tá? Só que a ideia eu tenho que entender primeiro de tudo, o que é um par ordenado, tá? Primeira coisa, tá? Um par ordenado, ele é representado na forma, tá? Entre parênteses, onde os elementos que vão estar ali dentro, eles vão ter uma ordem, tá? O primeiro elemento que está dentro do parênteses é x e o segundo é y, tá? E no par ordenado, essa ordem aqui importa, tá? Porque o primeiro valor sempre é x e o segundo sempre é y. Se você inverter essa ordem aqui, quando nós representarmos o par ordenado através de um ponto, tá? No plano cartesiano, você vai ver que vai ter diferença, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? Qual é o cuidado? Que você sempre utiliza o parênteses, ok? Se você representar através de chaves, você está me falando que isso aqui é um conjunto de elementos, tá? Na realidade é um conjunto de dois elementos, tá? E no conjunto, tá? Essa ordem aqui, ela não importa. Se você escrever x, y, y, x, para mim, né, é o mesmo conjunto. Tá? Então, ó, se você representar dessa forma, está errado. Tá? Tem que representar dessa forma aqui, que é um par ordenado. Tá bom? Então, vamos lá. Esse aqui é o plano cartesiano, ok? É o plano que a gente vai representar qualquer par ordenado, ok? Você tem o eixo, tá? Na vertical, o eixo y, que é o das ordenadas, e na horizontal, o eixo x, que é o eixo das abscissas, tá? Ele é dividido em quadrantes, ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, ok? Seguinte, pessoal, todo par ordenado, tá? Ele é representado a partir de um ponto de coordenadas, ok? Ou seja, ele vai ser representado geometricamente por um ponto mesmo, tá? Um ponto ali no plano, tá? Que ele vai ser representado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Ele vai ser nomeado assim, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, tá? Toda dessa forma. Então a gente fala que é um ponto de coordenadas, tá? Por exemplo, aí você pode ver no slide, ó, forma geométrica ou ponto, ok? Na qual ele vai ser representado na forma de par ordenado também. Isso aqui é como eu falei para vocês, ó, isso aqui é o ponto que representa o par ordenado. 2 e 1, ó, x valendo 2 e y valendo 1. Olha só quando eu vou inverter a posição deles. Olha como é que a ordem importa e olha como é que está a colocação dele no plano. Né, ó, x valendo 1 e o y valendo 2. Então isso aqui comprova que se você inverter a ordem ali, entendeu? Já vai estar errado. Vamos lá, pessoal. O que é produto cartesiano? Tá? Presta bem atenção nessa figura. Isso aqui é o conjunto A, onde eu tenho os elementos 2, 3 e 6. E esse aqui é o meu conjunto B, de elementos 1, 4 e 5. Tá bom? Presta atenção. Essa forma de eu representar, tá? Isso aqui é um diagrama, tá? Conhecido como diagrama de Venn, ok? Vocês vão estudar esse tipo de diagrama mais profundamente no primeiro ano que vem, ok? Mas a princípio isso aqui é um diagrama, não tô falando nada demais, tá? Então olha só. Se liga aqui. De cada elemento aqui eu vou sair flechas, tá? Ligando elementos no conjunto B. O 2 ligou no 1, ligou no 4 e ligou no 5. O 3 ligou no 1, no 4 e no 5. E o 6 ligou no 1, no 4 e no 5. Tá? O que seria a ideia de produto cartesiano?
Produto cartesiano, pessoal, nada mais é que um conjunto de pares ordenados que eu posso formar, ok? Através dos elementos entre dois conjuntos, olha lá. É isso que quer representar na linguagem algébrica aqui, ó, na linguagem de teoria de conjuntos, tá bom? Mas isso aqui você não precisa saber. O que você precisa saber é que é um conjunto de pares ordenados, ok? Que eu posso formar, tá bom? Nesse exemplo aqui, fazendo de A vezes B, tá? Esse produto cartesiano, como ele é indicado, tá? Posso escrever os pares ordenados que eu encontrei, tá? Esse conjunto de pares, que é o par 2 e 1, 2 e 4, 2 e 5, 3 e 1, 3 e 4, 3 e 5, 6 e 1, 6 e 4, 6 e 5. Que, na realidade, né, os elementos que apareceram aqui são os elementos de A e o segundo elemento do par ordenado são sempre os de B, ou seja, o primeiro elemento que está aparecendo do par ordenado é o elemento de que saiu a flecha e o segundo elemento é o que recebeu a flechada. Beleza? E eu consigo descobrir também, tá, quantos pares ordenados, tá, eu posso ter num produto cartesiano, tá? Então, olha só, para fazer isso é simples, você vai pegar a quantidade de elementos que tem num conjunto e no outro e vai multiplicar eles, tá bom? Se você perceber, o conjunto A tinha 3 elementos e o conjunto B também. Então, se eu multiplicar, ó, 3 vezes 3 vai dar 9, ou seja, eu vou ter 9 pares ordenados no meu produto cartesiano. Então, ó, pode contar comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Viu como bateu? Matemática é linda. Então, olha só. Continuando, né? Um detalhe que você precisa saber do produto cartesiano, tá? Não vale a propriedade comutativa, tá? O que é a comutativa? Por exemplo, se eu faço 1 vezes 2, é a mesma coisa, claro, que você multiplicar 2 vezes 1. A ordem dos fatores não altera o produto, né? Só que nesse caso aqui, isso aqui não vai valer pra gente. Por quê? Como eu estou representando esse conjunto por pares ordenados, se eu inverto, né, o produto cartesiano, a ordem, faço B vezes A, os pares ordenados que eu vou encontrar vão ser diferentes do primeiro produto cartesiano. Então, por isso não vale, tá? Agora, o mais interessante é entender o que é uma relação binária. Isso aqui é um produto cartesiano que nós acabamos de ver. O que seria uma relação? Uma relação seria apenas eu pegar alguns elementos, alguns pares ordenados do meu produto cartesiano, ou seja, ele vai ser um subconjunto. É isso mesmo, ele vai ser um subconjunto, ou seja, o que seria uma relação binária? Tá? É um subconjunto, é só uma pequena parte de pares ordenados do meu produto cartesiano, tá? Só uma parte dele, só isso. Então, por exemplo, antes eu tinha isso aqui tudo. Agora eu fiz uma relação que eu chamei de relação R. Qual é a minha relação de pares ordenados? Par ordenado 2 e 1, 3 e 1 e 6 e 4, tá? É só uma pequena parte. Ou seja, eu posso falar que uma relação binária é um subconjunto de qualquer produto cartesiano, tá? Isso aqui é a linguagem de teoria de conjuntos, uma linguagem totalmente algébrica para você representar essa notação, tá? Como eu falei, isso aqui tô colocando para você se acostumar, mas, né, não precisa decorar dessa forma, tá bom? Agora, o interessante é saber que o seguinte, o que a gente tem numa relação? Olha só para essa circunferência aqui verdinha, tá vendo? Isso aqui, galera, a gente fala que isso aqui é o nosso domínio, tá? O que na realidade é o domínio da minha função, tá? O domínio da minha função são os elementos que vão sair a flecha, tá? Se você perceber aquele elementozinho ali de marrom, tá? Na realidade, ele representa os elementos que receberam a flechada. E a gente fala que esse conjunto ali é o meu conjunto imagem, tá? E na realidade uma função ela é uma relação, tá? Saiba bem, uma função ela é uma relação, mas nem toda relação ela é uma função, tá? Por quê? Para ser função, galera, tem que sair, né,
de todos os elementos do meu conjunto A aqui tem que sair flecha, onde de cada elemento sai uma única flecha, tá? Então presta atenção, todos os elementos daqui, tá? Todos têm que sair flecha, sendo que cada elemento só sai uma única flecha, tá? Cara, se respeitou isso, é uma função, tá? Então, ó, para você ter noção, não sobra elemento em A, e de cada elemento de A só sai uma única flecha, tá bom? Então, eu posso formalizar isso da seguinte forma. Para todo e qualquer elemento do conjunto A, existe um e apenas um correspondente no conjunto B. Beleza? Tranquilo? Então, ó, a minha função aí tem os pares ordenados 2 e 1, 3 e 4, 6 e 4. Tranquilo? Isso aqui a gente encontra muito no nosso dia a dia. Por exemplo, quando você vai sair com seu pai vai falar que antes, né, da gente chegar aí no shopping, na pizzaria, qualquer outro lugar, né, ele vai parar no posto para ele abastecer. E se você perceber ali, tem um caso explícito, escancarado, aberto de função. Por quê? Porque olha só, o dinheiro que seu pai vai gastar ali no posto depende da quantidade de litros de gasolina ou de álcool ou de gás que ele vai colocar no carro. Ou seja, o dinheiro que eu vou pagar por aquele combustível, né, depende, né, da quantidade de litros que eu vou botar no meu tanque. Então isso daí tem uma relação, tem uma função aí. Agora, né, o seu carro só vai conseguir chegar ao seu destino, mas se ele tiver a quantidade de gasolina ou a quantidade de combustível no tanque que faça esse trajeto de ir e de vir. Ou seja, que a distância que eu vou percorrer depende muito da quantidade de litros que tem no tanque. Então, cara, tem relação, tem função em vários lugares. Um outro exemplo, a conta de telefone que você paga, né? Como é que você paga ela? Você vê que ela é cobrada pela taxa de minutos, né? Ou seja, dependendo de quantos minutos eu gasto numa ligação, é a quantidade que eu vou pagar na minha conta de telefone, tá? Claro que hoje em dia entra outros fatores que entram na sua conta, tem internet e tudo mais, mas tudo isso tem uma relação final, que é o custo, aquilo que você vai pagar na sua fatura, tá bom? Agora eu quero que você preste bastante atenção, tá? Nesse conjuntinho em verde aqui que eu botei, tá? Nesse conjuntinho aí em verde, pessoal, qual é a ideia, tá? São os elementos que saem a flecha, chamamos de domínio, tá? Que nesse caso aqui o domínio são os elementos 2, 3 e 6. Agora, o que seria o meu contradomínio? São os elementos que podem receber a flechada, ok? Podem receber, tá? Ou seja, 1, 4 e 5. Agora, os elementos que recebem a flechada, que eu representei por essa circunferência marronzinha, somente foram os elementos 1 e 4. Ou seja, aqueles que recebem a flechada, recebe o nome de imagem, ok? E, claro, obviamente, que isso tem uma representação no plano cartesiano. O eixo das abscissas, galera, aquilo ali é o seu domínio, tá? É o seu domínio, é da onde parte a flecha, tá? O seu contradomínio é o eixo Y, ou seja, são os elementos que vão receber, ok? Agora, quando você tem um par ordenado ali, representado por um ponto de coordenadas, né, aí é que você percebe quem é o seu domínio e quem é a sua imagem. Por quê? O primeiro elemento, tá? Ele sempre pertence ao domínio. Esse Ezinho aqui, tá? Significa a palavra pertence. E o elemento 1, ele é a sua imagem, ou seja, partiu uma flecha do 2 que ligou no 1, ok? Tranquilo? Agora, o que seria o teste da reta vertical? Aqui a gente vai ver muitos gráficos dessa forma aqui de várias funções, tá? O que seria o teste da reta vertical? É saber se um gráfico realmente representa uma função, isso você precisa saber. Tá? E o que seria o teste da reta vertical? Você realmente traçar uma reta, tá? No gráfico, onde ele vai tocar em algum ponto nesse gráfico aqui em verde, tá? Que está sendo representado nesse plano cartesiano. Então você vai fazer várias retas, ok? Você vai fazer várias retas.
Então aqui nesse caso você vê que cada uma dessas retas só toca em um único ponto no gráfico em verde, um único ponto, um único ponto, um único ponto. Então se essa reta faz esse mesmo procedimento no gráfico inteiro, tá? Ela toca em um único ponto no gráfico da função, pô, beleza. Então isso aqui realmente é uma função. Agora, se você perceber que você está traçando a reta e essa reta está tocando em 2 pontos no gráfico da função, ó, 2 pontos. 2 pontos, 2 pontos. Ó, 2 pontos. Ou seja, tá vendo que isso daí acontece até o final, ele já não é uma função. Ok? Só para ficar bem claro. Tá bom? E galera, olha só. Por último, só o seguinte. Notação de função. O que eu quero que você entenda é, tá? Que a gente pode ter uma relação indicada da seguinte forma, dizendo que é uma função. Elementos de R que vão ligar em R. O que isso significa, professor? O seguinte, que o conjunto numérico que vamos trabalhar é o conjunto dos números reais, ok? Esses elementos, esses números vão ligar, ok? Em elementos que também pertencem, que estão dentro do conjunto numérico dos reais, ok? Então, isso que está me dizendo aqui. Por exemplo, né, nessa função aqui. Isso aqui é uma função que está sendo representada, tá, nesse diagrama, ok? Se você perceber, o 3 é o meu domínio e a minha imagem quem? É o 7, tá? Como é que eu represento isso como uma função? Indico, tá? Dessa forma, f de 3, ok? Ou seja, f, né, do meu domínio 3, tá? A sua imagem, ela é 7. Tá? Ou 7 é a imagem de 3 pela função f. Ok? Então é dessa forma que a gente pode representar. Ok? X está representando sempre um elemento. Tá? O x aqui, ó, esse x aqui que aparece, esse valor de x, que é o meu domínio, tá? Que aparece aqui, ele sempre vai representar o domínio da função. Agora, o valor que eu encontro para ele, após eu substituir, que nesse caso aqui foi 7, tá? É o valor, tá, da função quando ele recebe esse valor aqui de x, tá bom? Então, é o valor de y. Então, eu só quero deixar um ponto aqui, que é, galera, y e f de x são sinônimos, tá? É a mesma coisa, eles significam a mesma coisa, tá? Porque eles vão me falar qual é o valor de y, tá? Que eu vou ligar a partir de um valor de x, tá bom? Quem está recebendo a flechada. Então, ó, vou fazer um exemplo com vocês esse aqui no quadro, beleza? De como utilizar a notação, a definição para encontrar f de 3, f de menos 7, f de menos meio, beleza? Então, vem comigo. Fala aí, pessoal, né? Como a gente está estudando sobre função, a gente vai, nós vamos, na realidade, né, fazer esse exemplo aí, tá? Eu copiei ele do slide, botei aqui no quadro para facilitar a nossa leitura que eu quero fazer com vocês, ok? Primeira coisa, ele está me dando essa função aqui que é definida por f de x igual a 2x ao quadrado mais 1. Isso aqui é uma função. Primeira coisa que eu quero que você saiba, pessoal, tá? Que eu não mencionei isso aí, tá? Quer dizer, não mencionei não fiz essa referência no slide, né? Não escrevi. Mas eu quero que você saiba, pessoal, que esse f de x aqui, tá? Ele tem um sinônimo bem importante, tá? Esse cara aqui, na realidade, ele tá fazendo o papel de y, ou seja, a minha imagem. Ou seja, numa função você escrever y igual a 2x ao quadrado é a mesma coisa que você escrever f de x igual a 2x ao quadrado mais 1, ok? É a mesma anotação, é a mesma escrita. Por quê? Quando você substitui um número aqui no lugar de x, a gente sempre está achando a sua imagem, que é quem? O y. Por causa disso, a gente pode escrever a minha função dessas duas formas, tá bom? Ou seja, anotem aí no canhoto. F de x é a mesma coisa que y, tá? Mesma coisa, beleza? Sinônimos! Então vamos que vamos. Presta atenção, espeta. Ele está pedindo para eu calcular
para eu calcular a f de 3, ou seja, quem é o meu y, quem é a minha imagem quando o x for 3, ó, olha a referência, x for 3, ou seja, eu vou pegar a minha função, tudo que tiver x eu vou botar quem? 3, olha a referência aqui, tá? E eu vou achar, ou seja, 3 ao quadrado mais 1. Então, ó, f de 3 é igual 2 vezes 3 ao quadrado, 9, mais 1. F de 3 é igual 2 vezes 9, vai dar 18, beleza? 18 mais 1, 19. Pronto. Ou seja, quando o meu domínio, tá? Que é o número x, a sua imagem, tá? A imagem de 3 é quem? 19. Ok? Tranquilidade? Então a gente vai fazer a mesma coisa para as outras, tá? Então, ó, o que é f de 7? Tudo que tiver x, vou botar o 7. 7 ao quadrado mais 1. F de 7 é igual a 2 vezes 7 ao quadrado é 49, mais 1. F de 7 é igual a 2 vezes 49, 2 vezes 9, 18. Sobe 1, 2 vezes 4, 8, mais 1, 9, mais 1. Ou seja, a F de 7 vai ser igual a 99. Beleza? Então, achei a minha F de 7. Ok? E na letra C é a mesma coisa. Tudo que tiver x, vou substituir por menos meio. 2 vezes menos meio ao quadrado, mais 1. F de menos meio é igual 2 vezes todo número negativo elevado ao expoente par, resultado é positivo. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. Mais 1. F de menos meio vai ser igual, tá? Aqui, galerinha, posso simplificar por 2, beleza? 2 dividido para 2, 1. 4 dividido para 2, 2. Então, ó, 1 vezes 1, 1. Aqui, né, não apareceu o denominador, então 1 vezes 2, 2. Mais 1, logo, f de meio, de menos meio, perdão, vai ser igual MMC. Ok? Entre 2 e 1 é 2. 2 dividido para 2 dá 1. 2 dividido para 1 dá 2. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 1, 2. Todo mundo sobre 2. Ok? Então, para finalizar isso aí, a f de menos meio, tá? Vai ser igual, vou apagar aqui rapidinho, aqui em cima, para eu escrever, tá? Então, a f de menos meio vai ser igual 1 mais 2, 3 sobre 2. Pessoal, só quero fazer uma referência aqui numa coisa, tá? Você também pode indicar isso aqui pelo par ordenado. X valendo 3, Y, que é a sua imagem, 19. Par ordenado. 7 é o valor de X e a sua imagem, 99. E por último, X menos meio, sua imagem, 3 meios. Ok? Posso representar dessa forma. Lembrando, primeiro número, né? Primeiro elemento do par ordenado, valor de x, domínio. Segundo elemento do par ordenado, sempre é y, sua imagem. Beleza? Galerinha, isso daí é a parte básica aí que nós estudamos hoje, né? Que função, ela é uma relação binária, ok? Estudamos sobre produto cartesiano, par ordenado, beleza? E como é que funciona uma função. Espero que vocês tenham gostado da aula, ok?
Atividade da aula de hoje, pessoal. Copiar, ok? Tô mandando o slide aí que eu utilizei, tá? Em PDF para vocês, bonitinho, ok? Imprime para quem tá com impressora com tinta, cola no caderno, tira foto e anexa lá para mim na aula de hoje. Ah, professor, quero copiar. Copia tudo, beleza? Quero os exemplos também copiados, que no slide eu não botei, resolvido. Então vai lá, copia tudo bonitinho, tirou a foto, anexou para mim. Beleza? Espero vocês aí na próxima aula, então fiquem atentos aos horários. Galerinha, fica com Deus do tio Dudu, tá? Tio Dudu tá com saudade de vocês. Beijo, abraço, chupetinha! É!